Oi, gente, bom dia. Meu nome é Juliette e a gente vai falar um pouquinho sobre o coronavírus. É... Só para a gente desmistificar um pouquinho, o coronavírus ele não é uma família nova de vírus, ele é uma família que foi detectado. O primeiro vírus foi isolado lá em 1937. Em 1965, a gente conseguiu ver a estrutura do vírus em um microscópio. E aí é por isso até que ele se chama coronavírus, que a pessoa que olhou achou que aquilo parecia com a parte externa parecia com uma coroa e colocou o nome de coronavírus. E o coronavírus é uma família de vírus que causam infecções respiratórias. Então, todos os vírus da família coronavírus vão causar infecções respiratórias. A gente tem aqui a imagem do coronavírus, essa aqui é a parte externa dele, foi essa imagem, foi mais ou menos essa imagem que alguém viu no microscópio. Qual que era a diferença? Ela não era colorida, era preta e branca, ela não era 3D, ela era uma imagem 2D. É, então ele viu e aí quando essa pessoa viu, ela achou que isso parecia muito essa parte de fora aqui, quando ela olhava, a imagem que ela tinha para ela se assemelhava muito a uma coroa. Aqui é a parte interna do vírus, essa parte aqui é o material genético, e aí esses rosinhas aqui fora são as proteínas, são elas que vão encostar nas nossas células e vão falar: Oi, eu sou sua amiguinha, posso entrar? E aí, quando ela entra na sua célula, ela infecta você com coronavírus. Por isso que é importante a gente ter anticorpos contra isso, porque quando esse vírus chegar lá e falar: Oi, eu sou sua amiguinha, posso entrar? O anticorpo falar: Mentira, não é sua amiguinha, ela é uma inimiga e ela vai te fazer muito mal, então não deixe ela entrar. É, o nome do vírus, ele chama SARS-CoV-2 e ele causa o Covid-19. Covid-19 é o nome da doença e SARS-CoV-2 é o nome do vírus. E aí chama Covid-19 porque o primeiro paciente que teve história, que foi infectado com esse SARS-CoV-2, foi lá na China em 31 de 12 de 2019, por isso Covid-19. O que a gente tem como dados da OMS? 80% das pessoas que entram em contato com o vírus são assintomáticas e as outras 20% vão requerer atendimento hospitalar. O que é ser assintomático? É ter sintomas leves? Não. Sintomático é não apresentar nenhum sintoma, seja, não vai apresentar tosse, não vai apresentar febre, não vai apresentar nada. As outras 20% vão apresentar tosse ou febre, os sintomas que a gente tem. E aí, desses 20%, 5% vai requerer suporte respiratório. Esses 5% são as pessoas que vão precisar, inclusive, serem internadas, porque elas têm dificuldade de respirar e elas vão precisar usar respiradores. Qual que é o nosso grande problema? Porque esses dados eles são baseados no que acontecia lá na China e aí ali na Ásia e na Europa. Quando essa doença, quando esse SARS-CoV-2 ele veio vindo mais para o Oriente, para o Ocidente, a gente percebeu que a gente tinha diferenças regionais. Então, apesar de a gente ter esses dados, por exemplo, na Europa e na Ásia, eles determinaram um grupo de riscos que eram idosos, pessoas com comorbidades e pessoas com deficiência no sistema imunológico. Então, o que é comorbidade? Pessoas que apresentam diabetes, pessoas que apresentam hipertensão, essas pessoas elas faziam parte do grupo de risco. E aí aqui no Brasil a gente também determinou esse grupo de risco, já que a doença veio de lá para cá, a gente precisa começar os estudos por algum lugar, precisa começar a se basear por alguma coisa. No entanto, quando esse vírus chegou aqui no Brasil, a gente teve uma diferença muito significativa em relação ao que a gente tem na Europa. Que no Brasil, 50% das pessoas que morrem não fazem parte do grupo que a gente considerava grupo de risco. Então, apesar da gente ter utilizado os dados para começar a se prevenir, hoje esses dados eles já não servem tanto para a gente. A gente tem nos Estados Unidos, por exemplo, as pessoas se alimentam muito mal nos Estados Unidos, né? Eles comem muito fast food. País, por exemplo, que a gente tem o maior número de mortes até o momento, porque o nosso sistema imunológico ele precisa ser formado a partir da nossa alimentação. Então, se você come mal, se você dorme mal, você não tem um sistema imunológico forte, aí você não consegue se prevenir desses vírus que chegam. Quais são os sintomas, então, né? A gente tem tosse, febre, coriza, dor de garganta e dificuldade para respirar. Sendo que o maior problema que a gente tem aqui é a dificuldade respiratória. Algumas pessoas apresentam tosse, apresentam febre, e aí essas pessoas, elas, apesar de terem Covid-19, elas vão ser tratadas em casa. Elas vão ficar em casa,
o SUS, pessoas que foram treinadas pelo SUS, vão ligar para essas pessoas de 48 em 48 horas para saber como essas pessoas estão e caso elas apresentem pior, elas vão ser até encaminhadas para o atendimento médico novamente, mas as pessoas vão ficar em casa. As pessoas que ficam hospitalizadas são pessoas que apresentam dificuldade para respirar e aí são nesse momento em que o nosso sistema de saúde está praticamente colapsado. Essas pessoas elas vão ficar internadas só em casos graves, são pessoas que vão precisar mesmo de respiradores. A gente tem hoje em dia em casa pessoas com dificuldade para respirar também. Umas pessoas que, apesar de apresentarem dificuldade de respirar, elas ainda conseguem respirar sem respiradores, então elas acabam ficando em casa. E aí, como ele é transmitido? O vírus ele é sempre transmitido de uma pessoa doente para uma pessoa saudável. Então, se tem uma pessoa doente, ela vai transmitir esse vírus para uma pessoa saudável. E aí, como essa transmissão ela pode ser feita de diversas formas, né? Aperto de mão, eu fui lá e apertei a mão de uma pessoa doente, fui lá e cocei o meu olho. Me infectei com vírus. E aí vai depender muito como esse vírus vai se comportar dentro de mim, mas eu estou infectada. Gotículas de saliva, quando a gente fala, a gente sempre libera gotículas de saliva. Então, essas gotículas de saliva que a gente libera faz com que a gente não tenha. Faz com que a gente precise ficar pelo menos 1 metro de distância das pessoas, porque essas gotículas de saliva elas não alcançam mais de 1 metro, então 1 metro de distância das pessoas está tudo certo. Espirro e tosse. Quando as pessoas estão espirrando e tossindo, é aconselhável que a gente fique a 2 metros, porque a gente tem mais força para essas gotículas irem mais longe. Então, a gente, nesses momentos, a gente vai ficar a 2 metros de quem está espirrando ou tossindo. Catarro e os objetos ou superfícies contaminadas, né? Então, vamos supor que eu esteja doente, aí eu venho aqui e espirro nessa mesa. Tchim! E aí, depois a minha irmã vem aqui estudar nessa mesma mesa. E aí, eu deixei aqui contaminado, não fiz a limpeza quando eu saí daqui, minha irmã quando encostar aqui, aí ela coçar o olho, coçar a boca, coçar o nariz. Eu acho que a gente percebeu muito nessa pandemia que a gente fica o tempo inteiro manipulando essas regiões, olho, boca e nariz. Então é muito importante que a gente tenha as mãos sempre limpas e as regiões também que a gente encosta sempre limpo, que é para a gente ter tranquilidade, segurança de que a gente não vai estar sendo transmitido porque aquela região ali está limpa e não tem como ter o vírus ali. E aí, como que é feito o diagnóstico? A gente tem 2 tipos de diagnóstico, o clínico e o laboratorial. O diagnóstico clínico é o diagnóstico que você vai chegar lá dentro do consultório médico, e aí o médico vai analisar os seus sintomas e vai falar, sim, você está com coronavírus, você está com Covid-19. O outro tipo de diagnóstico é o laboratorial. E a gente tem sendo feito ultimamente 2 testes, que é o RT-PCR, que é uma técnica de biologia molecular, e o imunológico. O RT-PCR é ótimo, tipo, ele é muito mais sensível, e aí quando eu digo sensível, as chances dele dar um resultado correto é muito mais alta. E aí esse RT-PCR ele é muito mais caro e ele utiliza o equipamento dele é caro e o que você precisa utilizar para fazer esse exame também é caro. O exame imunológico a gente consegue baratear mais, normalmente eles são muito mais baratos. Você pega, na maioria das vezes, uma gotinha de sangue, uma gotinha de saliva, alguma coisa, coloca em cima, é um teste rápido, e aí ele vai lá e detecta se você tem um anticorpo. E aí o anticorpo vai detectar, dependendo do anticorpo que você tem naquele momento, é um anticorpo determinando que você ainda está doente, ou é um anticorpo mostrando que você já está curado, que é o IgM e o IgG. Mas, além disso, a gente tem o teste imunológico, que é o teste que a gente está mais sendo utilizado. Ele é um teste que, no momento, ele não é muito eficaz, porque a gente tem muitos erros com ele, né? A cada 75% de erro. Então, a cada 4 pessoas que fazem o teste, que dá que elas são negativas, 3 pessoas estavam com vírus. E aí deu que todas elas não estavam com vírus. E, no entanto, 3 por 3 delas estavam. Então, 75% é um número muito alto. A gente precisa melhorar muito esses testes, mas é um teste que, quando ele for melhorado, ele é um teste que, para ser usado, ele é muito melhor, principalmente no Sistema Único de Saúde, porque ele é um teste muito mais barato. E aí, como a gente faz para se prevenir? A gente vai lavar a mão com frequência, e aí lavar a mão, como está sendo dito aí, sempre lavar a mão corretamente. E ali, se você estiver na rua, se você não tiver como lavar a mão, se estiver num ambiente que você não consiga lavar a mão,
a gente vai usar álcool em gel. E aí esse álcool em gel é 70%, mas é só quando a gente estiver na rua mesmo, não é para ser utilizado sempre. Quando a gente tossir, espirrar, a gente vai cobrir a boca, seja com a mão, seja com o, o braço, ou seja com lenço. Lembrando que e é isso, é muito mais a prevenção das outras pessoas do que pra gente, mas lembrando que o lenço é um lenço descartável, não é para ficar com aquele lenço de pano o dia inteiro tossindo nele e guardando, não, é um lenço descartável. Tossiu nele, jogou fora, usa o outro, tossiu, jogou fora. A gente vai evitar tocar nos olhos, na boca e no nariz, mas como eu já disse, a gente percebeu que a gente utiliza, a gente manipula muito essas regiões. Então a gente vai manter a mão sempre limpa, sempre lavada, que é pra gente evitar de se contaminar ou de contaminar outras pessoas. A gente vai manter uma distância mínima de 2 metros, né? Já falei de quem estiver tossindo, 1 metro de quem não estiver tossindo. A gente, nesse momento, não vai abraçar, nem beijar e nem tocar a mão de ninguém, mas nem por isso a gente vai precisar ser mal educado com as pessoas, a gente vai continuar sendo cordial com as pessoas. Momentos de isolamento social, a gente precisa de muita atenção das outras pessoas e algumas pessoas ainda mais, né? O isolamento traz pra gente alguns problemas que a gente consegue diminuir esses problemas sendo cordial com as outras pessoas. É, Celular, coisas que são manipuláveis o dia inteiro, então caneta, celular, brinquedos de criança a gente vai higienizar o tempo inteiro. A gente não vai compartilhar objetos de uso pessoal como talher, toalhas, pratos e copos. Toalha a gente não vai compartilhar mesmo, né? Cada um vai ter a sua. Mas copo, talher e pratos é compartilhar naquele momento. Tipo, fiz um brigadeiro de panela e a gente vai comer ali todo mundo no mesmo prato. Não, agora não, a gente vai ter que dividir lá nos potinhos e cada um comer no seu potinho. Tô comendo um negócio aqui, ó, experimenta colocar a colher que eu coloquei, acabei de colocar na minha boca, na boca do outro. Não, a gente vai cada um utilizar o seu naquele momento, depois a gente lava o de todo mundo, lavou com água e sabão e aí cada pode utilizar os mesmos. As pessoas acham que ficar em isolamento social é ficar trancado dentro de casa. E aí não é, gente. A gente precisa fazer com que o ar dentro da nossa casa ventile o máximo possível. Então, a gente vai abrir janela, a gente vai abrir porta. Tudo que a gente tiver para abrir, a gente vai abrir. A gente vai evitar ar-condicionado. A gente vai utilizar, vai abrir porta e janela para ventilar mesmo, porque em ambientes ventilados o vírus tem mais dificuldade de se reproduzir. A gente vai evitar a circulação desnecessária, né? Isso precisa nem ser dito. Caso a gente precise sair, a gente vai utilizar a máscara, mas a gente vai evitar ao máximo circulação desnecessária. Se a gente estiver doente, a gente vai ficar afastado das pessoas, mas como eu já disse, quem estiver em casa e estiver doente, o SUS vai entrar em contato para saber como que a pessoa está, como está se comportando, e aí isso vai tranquilizar mais as pessoas. Dormir e fazer uma alimentação saudável. A gente tem que dormir pelo menos de 6 a 8 horas por dia. E além disso, pessoal, se alimentar corretamente, né? Então, comer comidas caseiras, comidas feitas em casa, arroz, feijão, verduras, legumes. Quem tiver disponível frutas, se alimentar de frutas, principalmente laranja, limão, frutas que têm bastante vitamina C. Tomar sol também é muito importante, pelo menos 20 minutinhos de sol por dia, antes das 10 ou depois das 4, que é para a gente ativar nossa vitamina D. A vitamina D é muito importante no combate às doenças imunológicas, então a gente vai tomar sol também. Além disso, eu queria pedir para vocês ficarem em casa, se cuidem, precisarem de qualquer coisa. Eu estou lá na plataforma Teams, estou no e-mail, estou no NSA, me manda mensagem no momento que vocês precisarem. Tem tarefas para serem feitas, e aí vocês vão enviar elas lá na plataforma Teams, está criado lá, está tudo explicadinho direitinho. Se cuidem, eu quero ver vocês logo. Para essa aula, eu utilizei o site do Ministério da Saúde, que tem algumas informações da Organização Mundial de Saúde também.